Oi, meus girassóis, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, hoje, como vocês viram aí no título, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? De como foi morar sozinha lá em Juiz de Fora, questão da faculdade e tudo mais. Então, se você quer saber mais, já deixa aquele like aí no começo do vídeo. Ó, me segue também nas minhas redes sociais, eu sempre deixo o meu arroba aqui e todos os links das outras eu deixo na descrição. Então, confere lá. E é isso, bora pro vídeo. Então, gente, como vocês sabem, ou alguns não sabem, pessoal novo, inscritos novos que chegaram aqui, eu faço, né, faculdade de Artes e Design lá na Faculdade Federal de Juiz de Fora, tá bom? E eu fui pra lá ano retrasado, no caso 2019, final de 2019. Sim, já tem tanto tempo, mas agora eu estou cursando o terceiro período da faculdade por conta do Covid-19, né? A gente sabe que deu uma parada, as faculdades realmente não funcionaram. A minha demorou muito tempo para adotar o sistema EAD ou ERE, como chama lá na minha faculdade, que é o Ensino Remoto Emergencial, né? Então, demorou bastante e por isso eu ainda estou no terceiro período. Mas eu já fiz em média com esse período agora umas 15 matérias ou até um pouco mais, tá bom? Mas é isso, né? É para dar uma introdução aqui para vocês saberem por que eu fui para Juiz de Fora e o que eu fui fazer lá, né? Esse vídeo não vai ter cortes, eu também não vou fazer muita coisa, não vou falar muito. Vou dar uma explicação, uma visão geral, contar algumas coisas que aconteceram, aquelas, sabe, lá, morando lá. Então, é isso. Eu sei que tem muita gente que me segue por conta dos vídeos que eu fiz, né? Falando, morando sozinha, arrumando a minha casa lá e tudo mais. Então, eu acho sempre bom voltar com esse assunto aqui no canal, porque é um assunto que também foi, tipo, impulsionou, ou querendo ou não, o canal. Me ajudou bastante, então é sempre bom voltar a falar disso. Eu não vou prolongar tanto, né? Mas eu vou tentar falar algumas coisas. E se vocês tiverem dúvidas, assim como eu vi que já tem gente que tem dúvida sobre questão de valores e como faz para ter a bolsa da faculdade, vocês podem deixar no comentário que eu volto respondendo, tá bom? Eu respondo no comentário também. Podem me chamar nas minhas redes sociais, se vocês quiserem uma coisa mais privada, tá bom? Mas é isso. E eu vou falar agora como que foi, né, a tão sonhada, mentira, não foi tão sonhada assim, né, mas a vida de morar sozinha, né, numa cidade que eu não conhecia, que eu nunca tinha ido. É uma cidade que fica a 3 horas aqui da minha cidade atual, que é Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro, e eu nunca tinha ido pra Juiz de Fora. Eu só tinha ido pra uma cidade de Minas, se eu não me engano, com família também, e era mais nova, que foi São Vicente de Minas, mas eu acho que fica mais distante ainda do que aqui, né, assim, próximo. Eu nunca tinha ido pra Juiz de Fora, sempre ouvia falar, e tudo começou quando eu descobri que Juiz de Fora oferecia o curso que eu queria, que eu quero fazer moda, né, mas Juiz de Fora oferece agora, já entra fazendo moda direto, se eu não me engano. Mas quando eu entrei, a gente entrava primeiro pelo bacharelado interdisciplinar em artes e design. Você vai fazer tudo que engloba artes e design, para depois você escolher no segundo ciclo, que a gente chama lá, o que você quer fazer mesmo, o que você quer terminar, que é o que você vai ganhar lá, a sua conclusão e tudo mais. Final, eu acho que eu ganho 2 diplomas, eu não tenho certeza, aquelas. Mas no final eu quero fazer moda e lá tem moda. Tem moda, cinema, licenciatura, artes visuais e... eu esqueci o outro. Design. A louca. O design a pessoa esqueceu. Então eu vou poder escolher um desses, mas o que eu tenho em mente até agora, e eu sempre tive, é moda. E eu fui pra lá. Eu fui pra lá muito rápido, eu trabalhava aqui em Volta Redonda e do nada eu me mudei. Foi basicamente assim. Eu acabei conhecendo, já conhecia na verdade, foi por acaso,
uma pessoa que eu já tinha feito um curso aqui em Volta Redonda com essa pessoa, e eu vi uma vaga disponível em OLX, Facebook, essas coisas, que foi aonde eu procurei República, moradia e essas coisas. E eu vi lá e acabei que conseguiu, né, de eu já ter feito o curso com essa pessoa que estava alugando o local. Eu pagava metade do valor, né, desse aluguel. Não era um aluguel caro, era um aluguel no centro de Juiz de Fora, que por sinal era bem barato, porque República costuma ser uns R$ 500 pra cima, tá bom? E eu fui morar lá e eu acabei ficando sozinha. Por quê? A pessoa que dividia comigo, ela não ficava lá. Ela tinha tipo assim, ela tem uma loja, né? E ela deixava os equipamentos, as coisas da loja lá. Então eu estava totalmente sozinha. No começo eu achei que não ia ficar sozinha, por conta dela falar que ia dividir o apartamento, mas acabei ficando totalmente sozinha no centro de Juiz de Fora. Gente, me perdoem, mas eu tô suando pra caramba porque eu tô gravando sem ventilador, senão vai fazer barulho pra vocês. E aí acabou que eu fiquei lá, conheci ela e tudo mais, e fui pra lá. O meu primeiro dia lá, né, tipo, a primeira vez, eu já tinha ido fazer a matrícula com a minha mãe, então eu só conhecia a faculdade, o local da faculdade. A gente foi no shopping, que é o Shopping Independência lá, e mais ou menos o centro, assim, que a gente também não andou muito, só isso. E depois, quando eu fui definitivamente, aí que eu fiquei sozinha mesmo, eles me deixaram lá, minha mãe, minha mãe, meu pai, né, meu padrasto, o meu namorado e a minha avó, né. Eu fiquei lá e no primeiro dia, assim, eu não fiz nada. Eu não tinha comida pra cozinhar, eu só tinha levado, tipo, biscoito, algumas coisas assim. Também as coisas que estavam lá eu poderia usufruir, então tinha cama, fogão, essas coisas normais. Eu só levei, tipo, as minhas coisas mesmo, roupa de cama, até porque, né, não tinha, mas foi isso que eu levei. E assim eu fiquei lá no centro. E aí no meu segundo dia em Juiz de Fora, porque no primeiro a gente só saiu pra comer ali no centro, como eu disse, a casa era próximo, então a gente foi no McDonald's que tem ali no centro, porque não tinha outro lugar aberto. E era só aquilo que a gente conhecia ali. No segundo dia, já era o dia da aula, o pessoal já tinha ido embora, voltado, até porque ia ser dia de semana, todo mundo trabalhava. Então eu fiquei lá sozinha mesmo, né? E aí eu fui, né? Tipo, eu tinha uma aula que era 7 ou 8 horas da manhã, se eu não me engano. Era bem cedinho, assim, era a minha primeira aula que eu ia ter. Nossa, tô soando muito, gente, me perdoem. Era a minha primeira aula que eu ia ter. E eu falei assim, nossa, beleza, a aula é tal hora, eu vou acordar tal hora, vou pegar o ônibus no local que eu acho que eu sei, né? Porque eu sabia o número do ônibus que eu queria pegar, mas não sabia o local certo. E fui. E foi o maior desespero. O meu desespero já começou aí, porque eu comecei a me atrasar. Eu perguntava pro pessoal do ponto qual era o ônibus que eu tinha que pegar, dar uma informação, porque nunca que passava o número que eu queria, que era o da faculdade. E ninguém sabia. E aí eu falei assim, meu pai, eu vou voltar pra casa. Mas antes eu tentei chamar um Uber e o Uber também não me achava. Esse foi o meu desespero do dia, tá? Foi bem difícil chegar na faculdade no primeiro dia. Eu cheguei totalmente atrasada, tava 1 hora, uma e pouca de atraso, assim, que quando eu cheguei na faculdade. Mas para conseguir chegar na faculdade, eu pedi informação numa farmácia e, nossa, agradeço muito a moça da farmácia que me ajudou. Eu conto essa história sempre, gente, porque me deu um desespero, eu queria chorar, só que eu falava assim, não, eu escolhi isso, eu queria vir pra cá, então eu tenho que dar um jeito, eu vou ter que chegar na faculdade de algum jeito. Então, eu falei, mesmo que eu chegue atrasada, eu vou e vou ver, eu tenho que pegar a apostila. E eu fui, esse foi o primeiro dia. Mas assim, foi super tranquilo o meu primeiro dia, tirando esse meu atraso, a minha perdida, né, que eu dei lá, né, que eu não sabia o ônibus para pegar. A faculdade foi muito tranquila. Eu tive uma aula, porque eu não tenho a grade toda completa, né, e tal. Tenho horários vagos, então o meu primeiro dia era só uma aula e eu acabei tendo 2 aulas daquela porque a professora ia reprisar uma aula à tarde e eu fui. Foi tranquilo. Mas assim, fora a esse meu desespero do primeiro dia, depois eu aprendi a chegar na faculdade, a descer também para voltar para casa, eu tinha que andar um pouco para poder chegar,
mas eu aprendi. Comecei a andar bastante no centro, porque depois eu tive que resolver coisas da faculdade, então eu tinha que tirar documento, tinha que ir no banco para poder abrir a conta universitária, que é uma coisa que ajuda para poder abrir a sua bolsa, fazer uma bolsa lá, receber algum auxílio. Então já recomendo que se vocês possam ter uma conta universitária, abrir, eu já recomendo, porque ajuda muito, tá? Mas é isso, eu consegui andar lá no centro, tinha muitas lojas que aqui na minha cidade não tinha, Riachuelo, Pernambucanas também, nunca tinha ido numa Pernambucanas, e lá tem, lá no centro, sem contar que tinha muitos bazar e brechó. Você sabe que eu fiz até um vídeo aqui também, comprinhas de bazar, né, de lá, eu vou deixar sempre aqui, eu sempre deixo pra vocês, mas tá aí no canal, tem playlist, né, das comprinhas em bazar, então vai ter de Juiz de Fora lá, mas tinha muitas lojas que eu não conhecia, então eu dava bastante. Eu fiz também, tive que pegar documentos para poder fazer um benefício do governo, que é o ID estudantil, para você ter direito a um desconto no ônibus. Como eu ia e voltava sempre de Juiz de Fora, uma vez no mês, talvez até duas, eu cheguei a vir assim, mais ou menos. Mas uma vez no mês eu voltava, eu tinha que ter esse benefício pra dar uma amenizada na minha conta, né, galera? Porque era muito dinheiro pra gastar. E aí, assim, foi bem tranquilo. No apartamento também, eu tenho pavor de bicho. Eu nunca encontrei nenhum bicho no apartamento enquanto eu fiquei lá, foi muito tranquilo. Vocês viam que eu fazia os vlog, né, falando que eu fiz compra, eu cheguei a mostrar, fazendo a faxina na casa. Eu sempre fazia faxina uma vez assim na semana, num sábado, e domingo eu costumava ficar em casa ou eu me arriscava e saía pra ir num shopping. Eu sempre ia, na verdade, no Jardim Norte, até esqueço o nome do shopping, eu acho que é isso mesmo. Eu fiz até vlog pra vocês, falando que eu fui no cinema sozinha. Foi muito tranquilo morar sozinha. Eu sou uma pessoa que, na medida do meu dia, assim, eu fico sempre sozinha, então foi muito tranquilo. Mas não fiz muita coisa, não fui, tipo, em festa. Fui em festa ano passado, quando eu fui pra República, que é uma outra história. Mas, os meus amigos também lá, eu não fiz amigos fácil, assim. Eu fiquei umas 2 semanas pra poder fazer amizade. E a coisa mais difícil pra mim foi ficar sem internet. Porque eu não tinha Wi-Fi lá nesse apartamento, né? Quando eu escolhi e tal. Não tinha Wi-Fi e aí eu só tava usando a internet no meu celular. Então, assim, teve algum dia que eu fiquei sem nessas 2 semanas. E eu também não tinha a internet da faculdade, porque eu ainda não tinha conseguido conectar. Então, meus amigos, na minha segunda semana, ajudaram, assim, os colegas lá. Então, assim, foi bem tranquilo. Mas eu já cheguei lá, nossa, tendo que fazer trabalho, fazer as coisas, tinha prova, porque eu cheguei depois, eu cheguei um mês depois na faculdade, então o pessoal já estava bem mais avançado. Então, assim, morar sozinha foi tranquilo pra mim, eu sabia cozinhar o básico pra comer, né? Não fazia nada extravagante. O mercado era próximo ao apartamento que eu estava, então também era super ok. Não era muito distante as coisas lá, porque eu tava no centro, então à noite era super tranquilo, eu nunca tive problema nenhum. Também eu participei de bastante coisa lá. Eu fui fazer uma aula de dança com um grupo que é muito conhecido lá em Juiz de Fora, que é o Grupo Remil. E assim, eles são maravilhosos. Eu fiquei a tarde inteira fazendo um workshop com eles lá e foi tipo incrível. Voltei pra casa esgotada. E assim, eu nem conheci o local, sabe? Mas eu peguei um Uber e fui. E é muito fácil até se locomover lá. As pessoas conhecem muito o ônibus, assim, tirando esse primeiro dia que realmente parecia que eu perguntei para as pessoas erradas, sabe? Pra onde eu estava indo. Mas é isso o vídeo de hoje, assim, falando um tudão de como foi morar sozinha em Juiz de Fora e fazer a faculdade, né? Mas se vocês tiverem mais dúvidas, como eu já disse, deixa aí nos comentários, tá? Deixa muito like, tá? Se inscreve no canal pra gente chegar logo aos 1000 inscritos. E um beijão, até a próxima e amanhã tem vídeo, hein?